Bom, o engenheiro ele possui uma visão sistêmica, ele consegue enxergar começo, meio e fim nos processos, e a sua facilidade em lidar com números e objetividade são habilidades que são bastante úteis nas atividades de uma instituição financeira, então são muito valorizadas. Fala galera, aqui professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos aprender sobre como ficar ricos. Brincadeira, moçada. Nós batemos um papo, na verdade, sobre o mercado financeiro. Melhor dizendo, sobre o papel do engenheiro dentro do mercado financeiro. Por que as instituições do mercado têm tantos engenheiros? O que faz um engenheiro dentro desse mercado? Como se qualificar para trabalhar nessas instituições? Batemos um papo ainda sobre investimentos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como investir seu dinheiro, fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. Fala galera, hoje um papo enriquecedor e eu não tenho a certeza se eu já falei isso antes. Já falou no episódio de engenharia de petróleo, episódio 3 com o Vitor, acho. Ai, é verdade. E ela, Yasmin Costa. Fala galera, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Bora aprender engenharia? E nosso convidado mais do que especial, meu amigo Diel Cruz. É um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir bastante, conversar com vocês, trocar experiências sobre minha experiência pessoal. Show de bola. Bem, eu vou direto aqui pro assunto. Eu já vi muitas matérias, artigos, inclusive artigos, mas não artigo científico, né? Artigo de jornal, artigo de blogs e tal. Algumas palestras também que eu já assisti, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, apontando como os bancos e fundos têm meio que digamos assim, um caso de amor com os engenheiros, né? E quando eu digo engenheiros realmente de uma forma geral, civil, mecânico, elétrico, eletricista, a turma de engenharia de produção, enfim. Muita gente diz que a capacidade do engenheiro em resolver problemas e também o raciocínio lógico e prático apontam isso como grandes vantagens competitivas para nós, né, nesse meio de bancos e fundos. Nesse caso aí, você que também é engenheiro de formação, o que é que você pensa sobre isso, já que você é um cara que atua, você vai já falar mais nisso, mas você atua no mercado financeiro há muito tempo. Você acha que o setor financeiro tem mesmo bons olhos para os engenheiros? Bom, o engenheiro ele possui uma visão sistêmica, ele consegue enxergar começo, meio e fim nos processos, e a sua facilidade em lidar com números e objetividade são habilidades que são bastante úteis nas atividades de uma instituição financeira, então são muito valorizadas. Tornou-se muito comum encontrar profissionais de engenharia no mercado financeiro, alguns bancos costumam contratar, entre outras profissões, é claro, mas engenheiros em turmas de trainees. Temos até alguns engenheiros famosos na área financeira, o próprio Henrique Meirelles foi ex-presidente do Banco Central e do Banco de Boston. O Henrique Meirelles, inclusive, ele se formou lá na Poli, né? Ele é aluno da Politécnica lá da USP. Pedro Malan também foi ministro da Fazenda do governo FHC, engenheiro elétrico. Legal. Eu já conheço bem o Diel. A gente fez amizade, acho que lá em 2011, né, Diel? Quando a gente foi alunos 2012, da Fundação Getúlio Vargas, e a gente fazia lá juntos um MBA de Controladoria e Auditoria Financeira. Eu não terminei, o Diel certamente terminou, eu não fui até o final. Fiz ali 70% e tive que me ausentar. Conheço bem o Diel, então eu vou pedir aí que você fale um pouco mais sobre você. Quem é o Diel Cruz, onde se formou, o que é que você já fez, e sinta-se à vontade para contar aí um pouco da sua história profissional, como você entrou no mercado financeiro. Bem, diz aí pra gente um pouco mais sobre você. Legal, eu sou pernambucano, o sotaque não nega, e eu me formei em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco. No mesmo ano que eu entrei na universidade, eu também entrei no banco, na época era o Banco do Estado. No mesmo ano que eu iniciei lá o curso de engenharia civil, minha graduação, eu também comecei já no mercado financeiro, na época era o Banco do Estado, via concurso público, e a ideia, eu não tinha pretensão de seguir no mercado financeiro, mas custear os meus estudos e seguir a carreira na engenharia. E aí fui ganhando musculatura, né? A própria forma como eu entrei no Banco do Estado, eu tive um preparo, uma espécie de treinamento de trainee, em que a gente passava um ano em formação, aprendendo um pouco sobre contabilidade bancária, análise de balanço, matemática financeira. Então isso também ajudou já o que eu via também de matemática e engenharia, vendo matemática financeira sendo a área do engenheiro, né? A matemática, então foi mais simples, foi mais natural desenvolver. Depois passei, na verdade, 29 anos no mercado financeiro, que o Banco do Estado ele foi incorporado pelo ABN, que era um banco holandês, ABN AMRO Real. Depois também incorporado pelo Banco Santander. Houve várias consolidações no mercado financeiro e eu atuei... Mas nessas incorporações, você acabou ficando na mesma instituição ou tipo chegou o momento que você foi para outra? Eu segui nas instituições incorporadas, quer dizer, na verdade passei 29 anos
bancos do Banco do Estado, que foi incorporado pelo Banco Real, que foi incorporado pelo ABN. E aí fui galgando posições dentro do banco. Trabalhei um tempo na área de TI, fazia aquela parte de interligação de empresas, de comunicação entre banco e empresa, que naquela época um pouco ainda rudimentar, não tinha ainda a internet. Quando você diz na época, nós, só para localizar a gente aí, você tá falando de que ano? 94, 95, mais ou menos. Jesus. Então, isso foi o início lá do que TI ainda era muito limitado, né, em termos de internet. E depois eu fui para a área comercial, e aí eu segui carreira na área comercial, gerente geral de agências, gerente da área de governos, gerente de empresas da área de saúde, e segui carreira na área comercial. Na graduação eu segui complementando a formação em engenharia de produção, depois fiz MBA em serviços e o MBA em gestão financeira, que eu tive o prazer de ser colega de turma do Enson, e mais recentemente eu fiz um mestrado em economia pela UFC. Legal, pô, bacana. E atualmente você tá por onde? Hoje eu atuo no Banco Safra como gerente de investimentos de alta renda no Banco Safra. O que é alta renda aí, só pra gente saber numericamente? O que é um cara alta renda? Vê se eu sou alta renda. Esse conceito de alta renda... Claramente eu não. O conceito de alta renda ele varia muito de banco para banco. Alguns consideram acima de 300 mil em investimentos. Lá no Safra, as agências, eles atuam nas agências a partir de 150 mil para o investidor, mas tem um segmento chamado Top Advisor, que a partir de 50 mil já consegue atender ao investidor. Então, está assim segmentado, né? O Safra, por ser um banco de investimento, ele atua com esse conceito de iniciar o relacionamento já com um aporte inicial de investimento. Entendi. E o que normalmente o Safra oferece a nível de ativo financeiro? São coisas do próprio banco, ou ele que meio que está fazendo o link entre os investidores e quem, digamos assim, tomadores de risco, ou startups ou ações? Como é que funciona isso? Bom, o banco, ele por ser um banco especializado em investimento, ele tem várias estratégias, procura adequar de acordo com o perfil do investidor. Então a gente primeiro identifica o perfil e tem várias estratégias dentro do banco, desde a parte da asset, que é fundos de investimento, a gente procura fazer a diversificação adequada ao perfil de cada investidor. Mas aí fundos do próprio Safra, né? Que são geridos pelo próprio Safra. Existem fundos geridos pelo próprio Safra e fundos também, que a gente chama fundo espelho. São fundos que têm outros gestores que o Safra também coloca à disposição dos seus investidores. Gel, tu falou um pouquinho que entrou num banco e que o banco foi comprado por outro e por outro. Eu tenho um tio que também passou por isso. Ele começou num banco que hoje nem existe mais. Eu queria te perguntar se isso é comum, assim, no mercado, os bancos serem comprados, assim, e se sim, por quê? Isso não é um fato só do mercado financeiro, né? O próprio mercado de saúde também tem várias consolidações. O nosso mercado financeiro ele passou por um período de estruturação, porque nós vivíamos antes da estabilidade financeira, do Plano Real, que foi em 94. Os bancos acabavam se financiando do próprio juros que era gerado na época. Nós tínhamos a inflação altíssima, e então meio que ganhava-se dinheiro no mercado financeiro com base no financiamento da dívida pública. Após a estabilidade financeira, então os bancos tiveram que se reestruturar. Eles sentiram muito o mercado naquele período, então houve consolidações para que algumas instituições também quebraram. O próprio governo federal lançou programas de reestruturação de instituições financeiras para financiar. Foi nesse período também começou vários bancos estaduais, né, que estavam em situação financeira precária, foram privatizados ou simplesmente liquidados. Liquidados, né, que é um termo bem utilizado em finanças, é quando o Banco Central chega lá com o pé na porta e diz: bora todo mundo para fora daqui que o banco deixou de existir. Para de operar, literalmente, né? O movimento de consolidação de bancos, ele ocorreu muito também em função da situação econômica, quebradeira geral de empresas e, consequentemente, também de perdas de crédito para os bancos, que levou à falência de algumas instituições que foram ou liquidadas ou incorporadas no passado. Há também um ganho de escala quando você se consolida empresas, você tem uma instituição financeira com uma capilaridade maior, com uma maior abrangência, com pulverização de risco, ele acaba sendo mais eficiente em função de toda a estrutura que é necessária, montada de controle de riscos, controles operacionais, toda a infraestrutura de agências, falando de banco com atendimento pessoal. E outro ponto, existe uma legislação
legislação até internacional, que é o Acordo da Basileia, que prevê alguns ajustes, um controle de alavancagem, ou seja, o quanto o banco pode emprestar versus o seu patrimônio, para que dê uma segurança, uma margem de segurança a todo o sistema, né? Porque uma instituição que venha a quebrar, ele prejudica todo o sistema. Você tem investidor que deixa de receber, tem todo um efeito em cadeia, um efeito sistêmico. Então, é uma forma também de proteger o mercado, você ter alguns controles do quanto a instituição pode emprestar. Então, a exigência de capital, de grandes capitais para que ele possa crescer, isso também é um movimento, uma exigência que estimula a consolidação de bancos, ao meu ver. Isso no mundo todo, né? Porque, por exemplo, a consolidação do Santander, quer dizer, ele incorporou por último o Banco Real. Na verdade, o ABN foi vendido no mundo e 3 bancos repartiram, né? O RBS, Fortis e o Santander. E aí o Santander ficou com a parte do ABN, que era holandês. Inclusive foi isso pouco antes lá da crise de 2008. E ficou com o Banco Real aqui no Brasil. O Santander já estava presente, mas ele incorporou aí o Banco Real. E tiveram várias outras incorporações aqui, né? O Itaú incorporou Citibank, o HSBC foi incorporado pelo Bradesco. Então esse movimento de consolidação foi... Isso até se questiona o nível de concentração do mercado financeiro. Você tem aí pouco mais de 80% do crédito concentrado nos 5 maiores bancos. Ainda assim, os estudos é meio controverso, que esse foi até o tema da minha dissertação de mestrado, foi sobre concentração bancária. Os estudos ainda apontam que ainda o nível de concentração ainda não é tão alto. Acho que esse nível de competição que existe entre as instituições agora ainda é considerado, dependendo do critério, ainda pequeno. E temos também novos entrantes aí, tem bancos digitais, as corretoras, então isso também tende a dinamizar mais. O próprio Banco Central ele vem estimulando a concorrência. Hoje você pode ter a sua conta salário em qualquer banco, você pode fazer a portabilidade do salário, portabilidade de crédito, então tudo isso vem a estimular a competição no setor. Fora que tem bancos agora digitais que você tem literalmente custo zero, né? Por coincidência, eu estou abrindo uma conta no Banco Inter. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil há muitos anos, que eu nem me desfaço dela porque eu tenho um bom relacionamento, mas estou abrindo uma outra conta no Banco Inter que para mim é custo zero. Eu sei que a Yasmin usa o Nubank, né, Yasmin? Eu uso o Nubank e uso o Next também, que é do Bradesco. Legal. Então eu só abri uma conta num banco tradicional porque eu fui meio que obrigado a abrir. Quando eu precisei fazer um estágio, o pagamento era só via Banco do Brasil e eu tive que abrir, mas por mim não faria falta. Sobre essa questão aí da incorporação no mercado, eu tenho algo a adicionar. Eu comecei a investir no mercado de bolsa de valores aqui no Brasil em 2008. Foi a primeira vez que eu fui comprar ação e lá naquela ocasião eu fiz, porque você precisa de uma corretora, né? Você precisa de uma instituição financeira, que a gente chama inclusive DTVM, para entrar no mercado, para poder ter acesso ao mercado e poder comprar ações. E naquela ocasião eu abri uma conta numa corretora daqui de Fortaleza, chamada Futuro Investimentos. Deu ali alguns meses, ela foi comprada pelo Banif, incorporada pelo Banif Investimentos, e aí eu virei cliente do Banif, que a migração acontece automaticamente. Quando uma instituição incorpora a outra, ela incorpora para ficar com a cartela de clientes. Deu 1 ou 2 anos ali, aí eu fui comprado pela Rico. E agora a Rico meio não, né? A Rico pertence à XP. E a XP tá sendo comprada pelo Banco Itaú. E eu fui só pulando e sou cliente de todas essas incorporações até hoje. Bem comum aí. Eu vou só fazer a explicação de um termo aqui, porque eu acho que todo mundo tem uma definição às vezes diferente. Quando a gente fala em mercado financeiro, né? Explicar isso para os nossos ouvintes, o que a gente quer falar não é só o mercado de bancos, não. É o mercado de forma geral de investimentos, tá? Então ali você vai ter o mercado de derivativos, que inclusive eu sei que o mercado de derivativos é algo que certamente engenheiros têm muito espaço, porque existe mais uma parte de modelagem matemática, por exemplo, o mercado de opções, mercado de futuros, tem câmbio, commodity. Quando a gente fala em mercado financeiro, certamente estamos falando da bolsa de valores, né? Aí no caso de compra e venda realmente de ações, seja ela pessoa física, jurídica ou por fundos de investimento, que é o que a gente chama de mercado de renda variável. Tem ainda o mercado de renda fixa, que aí dentro do mercado de renda fixa existe um mundo também de produtos, tipo propriamente, né, o mais popular Tesouro Direto. Você tem dentro da renda fixa, tem letras de câmbio, tem debêntures, LCI, exatamente, CRI, LCA. Enfim, tem uma série aí de coisas só para dar uma noção para os nossos ouvintes que o mercado financeiro é algo imenso, né, algo gigantesco. O que você, Diel, apontaria aí como os principais setores dentro do mercado financeiro que normalmente abre mais espaço para engenheiros, né? Os bancos querem engenheiros para quê? O que é que um engenheiro dentro de um banco, o que é que ele faz? Imagina um engenheiro aí dentro de um fundo de investimentos. Eu sei também que tem muitas seguradoras que gostam muito de engenheiros, mas me diz aí o que normalmente, para que o engenheiro ele é contratado dentro dessas instituições financeiras? Bom, eu vou falar da minha experiência
experiência de mercado, o que eu tenho visto, tá? Porque eu não sou especialista em desenvolvimento de pessoas, em RH, então não posso falar com propriedade como especialista na área, mas o que eu vejo é que a área comercial ele tem o maior número de oportunidades, porque é uma atividade fina no mercado, então você ser gerente de carteira de agência e galgando posições também, a superintendente, a gerente geral, então a área comercial ela tem um grande número de oportunidades pelo número de vagas, de posições que o setor oferece, e eu acredito que o engenheiro ele lida bem com essa área por lidar com números, ter objetividade, raciocínio lógico, isso ajuda na capacidade dele argumentar junto ao cliente na hora de fazer a oferta. Um produto tem mais propriedade para falar, para fazer comparações. Na gestão de fundos, eu acredito também que existe a necessidade do gestor de fundo ele ter habilidade para selecionar ativos e muitas vezes esses fundos eles também trabalham com modelos matemáticos, com algoritmos para poder ajudar a tomada de decisão. Então, a habilidade do engenheiro também com matemática facilita, né, o entendimento em fundos, em produtos de investimento, se usa muito estatística, você analisar a oscilação, variação dos retornos, possibilidade de perdas, então todo esse conjunto aí que envolve matemática, que o engenheiro ele tem mais facilidade de lidar. Eu conheço bem, que eu tenho alguns amigos que trabalham em seguradoras, e esses caras ganham dinheiro, assim, eu vou até usar um palavrão, esses caras ganham dinheiro pra caralho, meu irmão, porque o cara às vezes desenvolve um modelo matemático, porque, né, para esclarecimento, a corretora, gente, ela tem acesso a algumas variáveis na hora que você tá contratando um seguro de qualquer coisa, seja um seguro de carro, um seguro de vida, um seguro da sua casa. Em alguns mercados você inclusive consegue segurar as coisas mais bizarras que você imaginar, porque na prática, se você parar pra pensar, se você quiser especular no mercado de seguros, você pode encarar o seguro como uma aposta, né? Se você tiver certo e apostar a favor de um evento, de um sinistro, você ganha muito. Se você apostar contra, você ganha o que você pagou a nível de seguro. Na prática, o seguro pode funcionar como uma aposta. E tem isso, inclusive tem naquele A Grande Aposta, né? Um filme muito bacana que eu indico aí pros nossos ouvintes. O cara, na prática, ele faz isso. Ele faz uma aposta, ele paga, meio que uma opção, meio que um seguro, né? Ele paga lá pro banco pra ter o seguinte direito. Ó, se o mercado lá, os certificados lá de crédito imobiliário, se eles caírem, vocês me pagam isso. E o banco, opa, na hora, passa aqui teu dinheiro, porque o mercado de imobiliário dos Estados Unidos é o mercado mais seguro que existe no planeta Terra. Nós vamos só ganhar teu dinheiro aqui. Ele apostou, era contra todo o mercado, ele apostou. Ele apostou contra todo o mercado e contra o mercado, diga-se de passagem, que sempre foi encarado como o mais seguro, né? Que é um mercado muito sólido, que até aquela época era o mercado imobiliário americano. Essa questão das seguradoras, e aí, novamente, só para fechar meu raciocínio, você tem ali muitos matemáticos, a galera realmente da parte de lógica, da parte de numéricas, que fica desenvolvendo modelos matemáticos, utilizando estatísticas e probabilidade para poder calcular qual é a tua chance de dar um sinistro, né? Então, por exemplo, o cara lá que tem um robozinho, um algoritmo, ele pega todos os meus dados, Enzo Portela, 35 anos, homem, casado, mora em lugar fixo e tal, dirige o carro dele no máximo 40 km por dia. Com todos esses dados, ele consegue montar uma estatística de qual é a probabilidade que o carro do Enzo pode vir a ter o sinistro, um acidente. E aí, a partir disso é que ele define o quanto ele vai me segurar. Óbvio que a seguradora, ela vai perder dinheiro com alguns segurados, mas vai ganhar dinheiro com muitos outros. O que ela tem que ter o cuidado é que, dentro da distribuição probabilística dela, de sinistros, ela consiga fazer que um número muito pequeno, em comparado ao total de pessoas que contrataram o seguro, tenha sinistro. E aí, naqueles, ela vai perder dinheiro, mas o número, dentro da modelagem matemática que ela fez, de pessoas que não vão sofrer acidente é tão grande, que cobre o acidente, o sinistro de quem sofreu acidente, ainda sobra uma boa grana lá para ela investir em taxa Selic, né? Que é o que normalmente eles acabam colocando, porque lembra que no modelo de negócio eles recebem o dinheiro antes, então eles podem já aplicar o dinheiro antes do sinistro acontecer. Aren't you the bank? I work for the bank. I don't think like a bank. Big bank, small bank, I like to make money. All right? O cara que pensa em trabalhar no mercado financeiro, Diel, ele precisa de alguma certificação? Ou tipo, o título de engenheiro já abre todas as portas para ele tem que fazer um curso específico? Eu vi aí que você fez várias pós, mas você não falou ainda em certificação. Explica mais pra gente sobre como é essa questão da certificação e o que é que você recomendaria aí pro cara que tá ouvindo a gente de certificação mínima. Legal. O mercado financeiro, ele é altamente regulado, então é necessário sim ter certificação. A certificação de entrada é a certificação da Anbima. A
a mínima é a CPA 10. Então, você já pensa em trabalhar no banco, muitas vezes alguns bancos já contratam estagiários, às vezes você está ainda nos últimos anos da graduação, então se já está sendo contratado como estagiário, já faz a CPA 10, porque no momento que ele habilitar, ver que você tem potencial, na hora de selecionar, você tem CPA 10, então ele já pede que você seja contratado já habilitado, já certificado. Então a certificação... CPA 10 já é uma certificação. É uma certificação, ele habilita a pessoa a trabalhar para a oferta de produtos de investimento nas agências. Então todo gerente de agências em geral, eles têm que ter a certificação CPA 10 para poder ofertar produtos de investimento. Essa certificação eu não preciso ter nenhum tipo de formação, eu posso não ter ensino superior, nada do tipo, eu preciso Não, fazer. ele não tem pré-requisito de formação. É uma prova que você faz na Ambima, você se inscreve, tem várias cidades que faz, você no site da Ambima ele tem os locais, toda a capital com certeza tem, mas tem mais cidades além de capital. Você se programa, agora por conta da pandemia, eles estão suspensos as provas, inclusive a validade das certificações também, que é uma certificação que é válida por 5 anos. E você se inscreve e cada tipo de certificação tem um número de questões, a CPA 10 são 50 questões, você responde em 2 horas, você vai lá na empresa que está autorizada, homologada pela Ambima, aqui em Fortaleza é a MRH, e você faz a prova no computador e tem que atingir pelo menos 70% de aprovação. E é caro? No site ele tem, acho que em torno de 200 e pouco, 200 e alguma coisa. Lá tem todos os preços de todas as certificações. Cada uma tem o seu preço. É porque tem preço para você fazer a primeira vez e tem um preço também de renovação, que como você tem que renovar a cada 5 anos, você às vezes faz prova também para revalidar. O mundo do mercado financeiro tem várias certificações, né? Você está falando dessa, eu sei porque eu pensei em fazer CNPIT, que essa já é uma certificação para analista técnico de ações, né? O cara que gosta de usar análise técnica, para quem não sabe, análise técnica é a mesma coisa de análise grafista, né? O cara que analisa um ativo financeiro a partir do comportamento da cotação dele, usando candlesticks, né? Que basicamente é análises gráficas e numéricas de ativo financeiro. O que mais que você poderia citar aí de certificação? O que é que você acha, assim, que seria o cara que tá mirando alto? Sei lá, quer ser top dentro de um fundo, quer ser top dentro da seguradora? O que é que você apontaria como a certificação mais punk que tem? Depende muito do objetivo, tá? Se você seguindo a carreira comercial na agência, então a CPA 20 seria o próximo nível, que aí você atende investidores de mais recursos, são investidores qualificados, investidores institucionais. Então, quando você tem um investidor de maior porte, você tem que ter uma certificação maior. Então, é uma certificação que exige mais conhecimento sobre a oferta pública de valores, tem uma bagagem maior, um conteúdo maior. Tem a CEA, que seria uma certificação para você ser um especialista que orienta os gerentes de agência, né? E CGA, que seria para você trabalhar num fundo, profissional de um fundo de investimento, veículos de investimento, para você fazer escolhas, seleções de ativos. Isso tudo são certificações da Ambima. Mas você tem outras certificações no mercado, não vou enumerar todas, até como você comentou uma aí, por exemplo, existe a figura do agente autônomo de investimento. Então você vai trabalhar numa corretora tipo a XP para fazer a oferta sem ser um funcionário, o nome já está dizendo, agente autônomo. Você vai ofertar produtos, aí você tem que fazer uma prova na Ancord, já é outra certificadora, para você atuar como um agente autônomo. Existem também a certificação, pelo menos em nível de preparo, ela é uma das mais trabalhosas, que é a CFP, Certified Financial Planner. Você vai ser um planejador financeiro. Então a prova que você tem uma bagagem muito grande, e aí o objetivo é outro. Mas aí na CFP você continua trabalhando para uma instituição ou você é um cara independente também? Dentro da própria instituição, você ter o CFP é um reconhecimento. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com grandes fortunas, orientar grandes patrimônios, é uma certificação muito importante. Aqui no próprio Safra, ele não é exigida. Nós todos no Safra temos CPA 20, não só a CPA 10, é exigido aqui já de início a CPA 20 no Safra pelo tamanho, pelo porte dos investidores que a gente opera. Mas já há um grande estímulo para que, galgando outras posições, trabalhando com uma carteira de clientes de um nível de private, é recomendado e exigido um CFI. Entendi. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha um grande amigo meu que é o Pong Low, que as pessoas que me seguem já até viram uma live que a gente fez no meu Instagram, a única live que eu fiz no meu Instagram, eu fiz com o Pong Low, e ele também lá já estava fazendo um pós-doc, é um cara muito inteligente, e ele estava pensando em migrar para o mercado financeiro na época. E aí ele foi fazer uma certificação, que depois eu até quis meter as caras e fazer também, que é a CFA, né? Que é uma certificação de analista financeiro. Então, a certificação, eu acho essa, de todas as coisas que eu já li sobre certificação, eu acho essa mais complicada. Mais cara, mais difícil, e acho que se um ouvinte nosso aí gosta e pensa de atuar um dia no mercado financeiro, inclusive no nível internacional, é algo que você deveria cogitar. Tentar aí as 3 fases do CFA, né? CFA, que é uma
certificação de analista financeiro, que essa eu acredito que talvez possa ser, aí o Diel pode dar a opinião dele também, mas eu acho que essa dentro do mundo de análise financeira, talvez essa seja a que os bancos talvez tendam a valorizar mais. O que é que você acha? Acho sim, concordo, né? A CFI também é uma certificação internacional e tudo depende do foco que você dá, da ênfase, né, que você vai dar. Eu acho que hoje ela deve estar custando aí talvez uns R$5.000 para você fazer a prova, só para você ter uma ideia de como ela era valorizada, que é cara. Acho que aqui no Brasil deve ter São Paulo e talvez mais uma ou duas cidades que tenha, que deve estar suspenso também por causa da pandemia, mas realmente é uma certificação diferenciada. E muito difícil, tá, gente? Vocês estão ouvindo a gente aí, não se iludam não. É difícil. Você pega lá o material para estudar, você deve ter mais de 1.000 páginas tranquilo de conteúdo para você estudar, porque o cara vai te cobrar no mercado financeiro inteiro. Então, opções, moeda, renda variável, renda fixa, futuro, commodities, tudo entra, tá? Eu sei que no mercado financeiro é muito comum, pelo menos é o que eu acho, né? O que eu escuto de alguns colegas meus, o salário do cara, o salário base que a gente chama, digamos assim, ser relativamente mais baixo. Mas os bônus, às vezes, são coisas meio megalomaníacas, né? Eu sei que eu tive um conhecido que tava lá na minha época de doutorado, que o cara recebeu um bônus de, acho que 300, 400 mil dólares em um ano. É muita grana. O salário do cara anual era tipo 90, 100 mil dólares e o bônus do cara vai fácil para 5, 6 vezes isso aí, dependendo do ano que ele tem. Em outras palavras, né, o salário mensal do camarada ele é mais baixo, mas o bônus lá de performance da instituição que ele trabalha pode apresentar valores bem altos. Em alguns casos aí chegando fácil a 6 dígitos, dependendo da posição que você ocupa dentro da instituição. É por aí mesmo? Como é que funciona esse mundo? Como é que fica essa questão de remuneração? Em geral aí, não sei se você pode citar valores de outros bancos, do que é que você tem observado, do que é que você conhece, mas como que funciona essa remuneração do cara que está dentro do mercado? Como não sou especialista em remuneração e no setor financeiro, mas vou falar da minha experiência ao longo do tempo. As instituições, ela procura não elevar muito o salário fixo para ampliar a possibilidade de ganhos realmente através da remuneração variável. É uma forma de estimular também o cumprimento de objetivos, cumprimento de metas, deixar sempre um estímulo para você ter uma remuneração variável realmente que vale a pena. Então os programas variam muito de instituição para outra, a periodicidade de pagamento mensal, semestral, anual, também não é fácil. Então as metas são arrojadas, mas possíveis. Então requer um planejamento, um esforço. Então realmente existe no mercado, é comum na área comercial, em fundos de investimento também em função do desempenho, de ter uma remuneração expressiva, que é em função do resultado alcançado. E já vi prêmios também, às vezes em viagens, em veículos. A própria instituição que eu trabalhei em outras também, além do prêmio financeiro, de ter um veículo como premiação, pelo destaque, geralmente o destaque em um determinado segmento. Então existem alguns prêmios, além do financeiro, ter um reconhecimento aí com uma viagem ou um veículo. Entendi. Legal. Só pra galera aí ter noção, né? Por exemplo, os caras que trabalham em fundos, e às vezes você tá falando de fundos que tem lá na casa do bilhão de recursos, um cara, via de regra, né? O que esses fundos cobram a nível de taxa de performance, eles normalmente vão cobrar algo como 20% do que eles conseguirem performar acima de um benchmark. O benchmark é uma... Sobre o que é CD? Normalmente o benchmark é alguma taxa fixa, pode ser um CDB, um CDI, uma taxa Selic, mas algo que deriva ali da taxa básica de juros. Você imagina, por exemplo, aqui um fundo que está gerindo R$1 bilhão e ele conseguiu performar esses 20% aí acima do benchmark, digamos que deu 15% de retorno para ele, você está falando de R$150 milhões. Se 20% disso vai para o bolso dos caras que gerenciam o fundo, você está falando de R$30 milhões, às vezes para dividir entre ali 10, 15 pessoas, às vezes não mais do que isso. Então você vê aí fácil que o cara que está no topo, ele ganha bônus na casa dos milhões se ele tiver um ano muito bom. E aí é uma birra que eu tenho, uma das birras que eu tenho com o fundo. Eu não invisto meu dinheiro nunca através de fundos. Nunca investi e nunca vou investir, provavelmente. Mas é essa questão de que ele tá contigo no bônus, mas não tá contigo no ônus. Porque o cara tem um ano muito bom. Aí ele leva lá 30, 20 milhões do fundo a título de bônus. E aí no ano ruim, ele não devolve, né? Você é que assume o risco. Isso é pra quem não sabe, o fundo, ele não tem exatamente um compromisso com o seu dinheiro quando você tiver um ano ruim. Se o fundo perder 15, 20, 30% do valor dele, como muitos fundos aí aconteceram agora, né, nessa pandemia, março, abril, teve fundo aí que perdeu fácil 40% do patrimônio, porque o cara estava posicionado em muitos ativos de renda variável e tudo foi pro chão. Essa perda aí que o cara tem fica pra você, não vai ficar pro fundo. Os caras não devolvem, não tiram do bônus dele. Mas enfim, vamos agora dar um shift aqui, uma mudança aqui na nossa conversa e falar um pouco propriamente aí de investimentos, já que, né, na prática você trabalha diretamente nessa área. Nós temos muitos ouvintes que estão no começo aí dos seus 20 anos, né, 20 e pouquinhos anos, tenho certeza que talvez metade dos nossos ouvintes deve estar na casa dos 20 e que estão começando a pensar
pensar aí sobre dinheiro, montar patrimônio e tal. O que você normalmente recomenda para os seus clientes? Claro, né? Eu não tô querendo comparar, seus clientes não são essas pessoas. Você tem clientes aí, como você mesmo falou, que já são qualificados, que têm uma certa renda. Sei que você tem mais costume de trabalhar com quem tem mais grana, mas o que você recomendaria para os nossos ouvintes que estão começando no mundo dos investimentos? Vale a pena o cara investir pelo um banco? É melhor o cara realmente cair nessa conversa da XP e ir para uma corretora, porque os custos são menores? Tem alguma instituição para quem está começando aí que você recomendaria, que você acha que tem um custo mais reduzido? Fala um pouco pra gente. Com as opções que nós temos hoje no mercado, há alternativas para todos os portes de investidor. Então, desde o investidor iniciante até o investidor mais robusto, grandes fortunas. Eu acho que o importante, principalmente para quem está começando, é partir do seu orçamento pessoal. Você criar a disciplina, criar realmente o hábito de poupar. O primeiro ponto é esse, né? Então, você planejar o teu orçamento, quanto você dispõe e ter o hábito de poupar. Tem uma pesquisa da Ambima, que é o raio-x de investidor, foi feita uma amostra de 3.400 brasileiros de todo o país e 56% da amostra não tinha qualquer tipo de investimento. Então, o brasileiro não tem ainda na cultura o hábito de poupar. Então, o primeiro ponto é ter essa disciplina, né? Partir lá de trás do orçamento. Um investidor iniciante com poucos recursos, eu acredito que as corretoras são boas alternativas, são de fácil acesso, de baixo custo. Sem querer citar nenhuma aqui, eu vou falar mais adiante, até por conta de trabalhar no grupo, né? No Safra. O legal também é que você tem nesses acessos iniciais, a boa parte das corretoras ela tem um conteúdo educacional. Eu vou passar inclusive do Safra também. Então você está começando, tem lá o beabá, o passo a passo, como você começar a investir, identificar o seu perfil, traçar suas metas, seus objetivos. Isso facilita a inserção do investidor iniciante e vai adquirindo conhecimento, né, e dicas aí como investir. À medida que o investidor ele vai formando mais patrimônio, vai tendo mais recursos, acho que é importante levar em consideração na escolha do prestador de serviço qual é o nível de conhecimento que o investidor já tem, se ele vai tomar decisão só ou precisa de uma assessoria, qual o seu tempo, quanto tempo ele tem para investir o recurso, qual é o seu objetivo, ele tem interesse em acompanhar todo dia ou vai delegar isso. Um exemplo que você falou, apesar de você não gostar, vou delegar um fundo para fazer a gestão, porque tem pessoas que preferem não por uma questão mesmo de não querer acompanhar, né? Ele gosta de investimento, quer fazer investimento, mas às vezes não quer acompanhar no detalhe, fazer as escolhas. Isso aí, por isso que existe o serviço de terceirizado, você delegar essa escolha, vai de acordo com cada um. Mas é importante saber na instituição o que é que ela te oferece de relatórios, de carteiras sugeridas, de informações de mercado, quais são as estratégias, a diversificação de produtos que são oferecidos, qual é o custo para operar, que tipo de apoio, de assessoria ele vai ter. Acho que tudo isso é bom levar em conta para você definir, você escolher com quem você quer trabalhar. O que a gente observa, né, entre o dilema e banco e corretora é que os bancos tradicionais de varejo, o gerente acaba tendo muitos clientes na carteira. Então você vê um grande banco de varejo, o cliente às vezes tem 500, 400, 600 clientes na carteira. Então o gerente, além de ter muitos clientes, ele tem muitos produtos para gerir. Geralmente os produtos de empréstimo eles dão mais receita, né, pelo spread, pelo ganho que o banco basicamente é um intermediador, ele capta do poupador e empresta na outra ponta para o tomador de recursos. Então a receita maior em relação a produtos de investimento, a receita maior é de empréstimo para o banco. Então muitas vezes o gerente está focado em fazer empréstimo. E aí o investidor ele fica um pouco sem atenção, ele não dá atenção devida ao investidor. Por esses fatores, né, de quantidade de clientes e ter foco mesmo em investimento. Tem uma questão toda que eu já ouvi falar também em relação ao produto, né? Tipo, geralmente os bancos mais tradicionais, eles oferecem um produto do banco, né? Enquanto corretoras tendem a dar um leque de produtos maior. Não sei se eu tô certo. Uma exceção, um diferencial do mercado é a atuação do Safra, né, do qual eu faço parte. Ele é um banco focado no investidor, é um banco de investimento. Primeiro, o gerente lá, ele tem um número de clientes que não é tão grande para que ele possa dar uma assistência devida ao cliente, para que ele interaja com o cliente, para que ele acompanhe a carteira todo mês, ele monitora, ele propõe recomendação. Se o cenário mudar, então proativamente lá o gerente tem condições de acompanhar a carteira e propor as recomendações, não só no início do relacionamento, mas acompanhar a evolução da carteira do patrimônio de cada cliente. E também tem a corretora, o Safra também tem corretora, e aí corretora você pode entrar no mercado como um todo, ações diversas, fundos imobiliários não necessariamente do próprio banco, mas de outros bancos. A própria Asset lá do Safra, ele comercializa fundos que não são geridos só pelos gestores do Safra, que a gente chama de fundos gerenciados, são fundos e fundos espelho também, às vezes, que são fundos que eles têm o mesmo conteúdo de ativos de outros no mercado. Então tem uma diversidade de alternativas bem interessante, mas eu sei que é uma exceção no mercado e esse é um diferencial lá do Safra, por ter o foco no investidor e por essa diversidade
variedade de alternativas de investimento, né? Existe uma carteira, por exemplo, na corretora, lá no Safra, que é uma carteira recomendada que ele faz uma seleção de empresas, geralmente são bancos, empresas de varejo aqui no Brasil, e você recebe mensalmente um relatório detalhado com a evolução da carteira e com comentários de cada empresa. Essa carteira, por exemplo, ela tem apresentado um desempenho superior ao Ibovespa de forma recorrente nos últimos anos. Então tem sido bem exitosa aí essa estratégia. Eu acredito que nos últimos 3 anos, assim, nunca se viu falar tanto em investimento. Eu, por exemplo, 3 anos atrás não sabia nem o que era isso, né? E eu acredito que muito disso foi por conta do boom das corretoras. Eu acredito que as corretoras, elas conseguiram democratizar os investimentos. Como que tu vê isso? Tu vê isso com bons olhos? Eu acho que a concorrência, da forma geral, é sempre salutar. É bom, sim, quanto mais opções tiver para o investidor, quanto mais opções tiver no mercado. Eu acho que isso ajuda tanto a ter custos mais atrativos para o investidor e também você ter uma qualidade de serviço, né? A concorrência em si, ela gera uma competição por melhores serviços, melhor assessoria, informações, assertividade quando você dá uma previsão, quando você dá uma projeção, né, do mercado. Então, esse boom, eu acredito que venha contribuir, sim, positivamente para o mercado, é bom para o investidor. Ele acompanha também um número recorde de entrada de investidores na Bolsa. Isso também é um movimento que a gente vem acompanhando com a queda da Selic, né? Antes dessas trajetórias de queda, a Selic esteve a 14,25, hoje a gente está com a Selic a 2,25. A projeção que é impensável, né? Pois eu ainda não me acostumei com esse número, cara. É recorde. Eu dei um módulo que eu dou uma aula de análise de viabilidade financeira de empreendimento, sabe? Nível pós-graduação. Eu tive que renovar boa parte do meu conteúdo, porque assim, é impensável, é inconcebível o Brasil ter uma taxa de juros básica tão baixa, assim, é incrível estar vivendo isso. É verdade. Mas isso não é uma realidade só brasileira, né? Lá fora, primeiro mundo principalmente, nós temos juros negativos em vários países. Sim. Isso por um lado é bom também, porque juros e bolsa, né? Elas são inversamente proporcionais. Então você tem juros baixos, estimula a entrada na bolsa, estimula o empreendedorismo, custo de oportunidade, né? A renda fixa, ela tá com juros baixos, então o investidor vai ter o recurso para investir no mercado, ou vai investir em bolsa, ou vai investir empreendendo nas atividades produtivas. Na prática ele vai tomar mais risco para poder ter um rendimento um pouco maior, é isso que ele vai fazer, né? Verdade. Agora é interessante que o brasileiro, pelo histórico que nós tivemos de juros, era muito cômodo, né? Ainda fica na nossa mente, né? Com a Selic na época que era 14,25, você tem, eu quero ganhar 1% ao mês sem correr muito risco. Isso acontecia porque eram juros da dívida, né? Que paga os juros, título público é o Tesouro. Então isso era confortável, baixo risco, liquidez e uma rentabilidade atrativa. Hoje, quando você considera uma Selic de 2,25, vamos fazer uma conta rápida. Se eu considero 2,25 a Selic, o CDI vai estar aproximadamente 2,15. Se eu tirar aí, em média 20% de imposto de renda, eu fico com 1,72% ao ano líquido de imposto. Isso sem contar a inflação, né? Que aí daria talvez até negativo. Isso. 1,72 é a previsão de inflação do Boletim Focus, inclusive saiu essa semana. É a previsão de inflação IPCA para o ano de 2020. Ou seja, se você tiver um investimento hoje rendendo 100% do CDI, que alguns bancos não pagam 100%, pagam menos, você está em paz com a inflação. Você está 0 a 0. Você não está tendo ganho real. Daí a importância cada vez mais de você ter uma estratégia de diversificação. Não ficar basicamente na renda fixa ou na renda fixa tradicional. É isso aí, eu concordo. Só complementando aqui a tua resposta para a pergunta da Yasmin, duas coisas que eu acho que é porque elas explodiram. Uma, com certeza, foi aí internet, né? Tecnologia, porque seria impensável você achar que as corretoras teriam muito espaço, uma vez que elas não têm agências e, portanto, não têm a capilaridade que um banco tem. Com a ascensão de internet, de canal do YouTube e tal, você vê que ela passou, a própria XP, ela nasceu da educação financeira. A XP, ela se tornou o que é hoje, mas lá atrás ela começou ensinando, dando curso. O CEO da XP foi professor de curso de investimentos. E aí, obviamente, quando veio a internet, o cara viu uma oportunidade, explodiu isso pro Brasil inteiro, fez acordo, incorporou um bocado de outras empresas, um bocado de outras corretoras, e você vê que a XP não tem agência nenhuma, sem dúvida nenhuma, acho eu, que a corretora independente maior do país, e também pega muita carona nas costas, na verdade é uma via de mão dupla, mas nas costas dos youtubers famosos, né? Inclusive tem um cara que eu seguia lá atrás, que é engenheiro civil, por sinal, o André Moraes, que é um dos fundadores da corretora Clear, é um cara que, na minha época que eu gostava de fazer trade, e
isso há alguns anos atrás, especular no mercado financeiro com ações e opções, era um cara que eu vira e mexe ouvi e aprendi algumas coisas com ele de análise técnica. E foi um dos caras que, dentro da engenharia e dentro do mundo de mercado financeiro, que conseguiu atrair muita gente. Você vai no canal lá do YouTube dele, o cara tem milhares e milhares de pessoas seguindo o cara faz live. Hoje ele virou analista, né? Então ele parou de atuar propriamente, ele não compra e vende mais ações, porque agora ele é um analista, ele só dá as dicas lá dele. Enfim, mas igual a eles tem muitos, né? Tem muitos outros caras aí que ficaram famosos. Eu tenho até uma história engraçada que uma das primeiras ações que eu comprei na minha vida lá em 2008, 2009, foram as ações da Reside 3, né? Que é a construtora Rossi. E eu comprei na época, pra você ver como quando você começa, você é um idiota completo. Comprei porque eu li um artigo lembra, né, que o mercado da construção civil nessa época tava bombando, super forte. E eu li um artigo na Infomoney, os caras analistas da Infomoney dizendo, não, pode comprar Reside 3 porque eles vão explodir, eles estão indo pro Nordeste, estão indo pro Norte. E aí, pra completar, Rossi, na época eu tinha meu escritório de cálculo estrutural, a Rossi fez um projeto com a gente no Maranhão, de 2 torres. Aí eu, porra, tá vendo, é verdade mesmo, os caras vão vir pro Nordeste, vão vender prédio aqui pro Nordesteiro, eu vou comprar ações desse cara. Comprei lá, na época, em dinheiro de hoje, talvez algo como 10 mil reais de ações da Rossi. Comprei, acho eu, que a 12 e pouco, eu ainda tenho isso no meu e-mail, porque quando você compra uma ação, gente, dispara um e-mail pra você, dependendo da corretora, ele dispara um e-mail pra você pra dizer o status da sua operação, né? Se foi lançada, se foi cancelada ou se foi executada. E aí eu comprei lá ações da Rossi a 12 e pouco e fiquei segurando até que ela chegou, acho que a 2 ou 3 centavos. Ou seja, literalmente, os meus 10 mil reais viraram nada. Viraram nada mesmo, assim. Eu acho que eu vendi há uns anos atrás pra me desfazer do que era ruim, desse veneno. Vendi tipo por 200 reais. Pelo menos serviu pra eu pegar o prejuízo dela e cobrir de lucro que eu tive em outras, né? Que o mercado de renda variável permite isso. Adquiriu experiência. E ganhei experiência, é isso aí. The default rates are already up from 1% to 4%, fellas. And if they rise to 8%, and they will, a lot of these triple Bs are going to 0 too. And that, you're too close, is an opportunity. Nos investimentos, né, inclusive que você aí faz pra você, não só que você indica aí no Banco Safra, o que é que você apontaria aí como os critérios que normalmente você adota para escolher um ativo financeiro? E eu não vou somente no ativo, como é que você define e balanceia uma carteira? O que é que você considera, digamos assim, de forma sadia? Quanto de renda fixa, quanto de renda variável, se você acha que tem que ter derivativos? Como é que você normalmente propõe e quais os critérios que você analisa para definir uma carteira? A questão do que você falou aí da péssima experiência tua da ação é justamente que faltou a diversificação. Você concentrou todo o teu investimento num único ativo, numa única empresa, e aí você sofreu quando não correspondeu, né? Então, o importante é valer da máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, vamos adotar uma estratégia de diversificação. O objetivo da diversificação é você ter uma rentabilidade que seja interessante, que seja atrativa, mas minimizando os riscos, né? Eu costumo dizer aqui, vamos fazer, comparando aqui com o atletismo, não é uma corrida de 100 metros, vamos fazer aqui uma maratona. Então, vamos fazer algo planejado, visando um longo prazo, visando aqui um desenvolvimento gradativo aí, da uma evolução da tua carteira. Antes de fazer qualquer recomendação, é importante identificar qual é o perfil do investidor. E essa proporção que você perguntou entre renda fixa, entre renda variável, aqui no Safra a gente adota também, em se falando de fundos multimercado, que já são fundos que aplicam tanto uma parte mais ligada à renda fixa como em renda variável, em ações. Então, essa proporção, ela varia de acordo com o perfil, se é conservador, moderado ou arrojado. O perfil é justamente a disposição do investidor em assumir risco. Então, há pessoas que não se sentem muito confortáveis com variação negativa, com um resultado negativo, mesmo que seja por um período curto. Já o arrojado, o dinâmico, ele já aceita mais oscilação, porque ele tem uma visão mais de longo prazo e uma pandemia como essa, por exemplo, ele aguentaria firme, sem sobressalto. Então, é importante ver o perfil, qual é o seu objetivo, você está poupando para quê? Você tem um objetivo agora de curto prazo, você pretende dar entrada no imóvel, você quer custear uma viagem ao exterior, qual é o teu objetivo? Porque dependendo do objetivo e do tempo que você vai buscar para atingir esse objetivo, então se você tem muito tempo, você pode assumir um pouco mais de risco, né? Então é sempre bom isso. E comparando, se eu tenho várias alternativas no mercado, entre duas alternativas, é bom sempre você analisar a relação risco-retorno. Então muitas vezes você recebe ofertas no mercado, esse ativo, esse investimento, ele está com uma performance melhor. Você tem que ver qual
qual é a oscilação, como é que está a variação de preço, né, desse ativo no mercado. Então essa relação risco-retorno, você tem que estar sempre avaliando nas opções para comparar. Se eu tenho duas opções com o mesmo retorno, eu vou buscar de menor risco. Se eu tenho duas opções com o mesmo risco, eu vou escolher naturalmente que tiver o maior retorno. O meu perfil, por exemplo, eu tenho um perfil mais moderado. Hoje, na minha distribuição, eu invisto 29% em renda fixa, 46% em fundo multimercado e 25% em renda variável. Aí renda variável entra não só ações, carteira de ações, fundos de ações e fundos imobiliários. Aí eu estou colocando nesses 25 todos esse conjunto, né, de se assemelha à renda variável. E na seleção de ações, eu gosto de ações de empresas que pagam bons dividendos. Eu prefiro resultados mais regulares no longo prazo do que operar com ganhos significativos no curto prazo. Mais uma vez, eu prefiro correr uma maratona, chegar lá na resistência e não querer vencer numa explosão, quer dizer, ganhar a qualquer custo no curto prazo. Só complementando, e me corrija se eu estiver errado, a questão dos objetivos é essencial até para você, nem questão de risco, de renda variável, né? Mas até para renda fixa, porque geralmente, se você tem um objetivo a mais a longo prazo, as rendas fixas com pouca liquidez, né? Com mais tempo para poder você retirar o dinheiro, tendem a render mais, né? Tende, Foi bom você falar, sempre tem, quando você vai avaliar risco, o retorno e a liquidez, você nunca vai ter os três de uma vez. Você tem sempre que abrir mão de um deles, né? Então, é bom sempre ter isso em mente. Se você tem um objetivo de curtíssimo prazo, você não pode prejudicar a liquidez. Você vai precisar de dinheiro no curto prazo, então você tem que ter o recurso mais líquido. E geralmente, quando você abre mão da liquidez, você está buscando um retorno maior. Eu, por exemplo, falando assim, operação de curtíssimo prazo, eu, por exemplo, não posso operar é uma política da instituição, e várias instituições financeiras adotam isso para os funcionários. Eu não posso operar em day trade, que é justamente a compra e venda de um ativo, de uma ação, no mesmo dia. Eu não posso operar em day trade, é proibido internamente. Não tenho certeza se essa é uma regra da CVM, mas em todas as instituições financeiras que eu trabalhei tinha essa vedação para o funcionário de banco trabalhar em day trade. Eu não sabia dessa regra. Eu tenho conta hoje na Rico, tenho conta na Clia, e de uns meses para cá eu passei a operar pela própria corretora do Banco do Brasil, simplesmente porque chegou num ponto que os custos dentro do Banco do Brasil caíram tanto que tá mais barato eu comprar pelo Banco do Brasil do que eu pagar uma TED para fazer a TED lá para a corretora. Então, quando eu comecei há anos atrás, se eu fosse fazer uma compra, por exemplo, de 10 mil reais em ações através da corretora do Banco do Brasil, eu ia pagar talvez mais de 100 reais de corretagem em dinheiro de hoje. E hoje, fiz compra esses dias, eu paguei acho que 9 reais de corretagem no Banco do Brasil. Então, realmente ficou muito, muito, muito barato. Todos os meus cadastros, quando eu respondo lá as perguntas, sempre dá investidor arrojado. A minha carteira hoje está mais ou menos, pouco menos de 20% está em tesouro, renda fixa, né? Eu tenho 30 e pouquinhos por cento em ações de mais ou menos 20 empresas brasileiras. Tenho 10% em REITs, que são os Real Estate Investment Trust, que é uma espécie, não é exatamente isso, mas é uma espécie de fundo imobiliário lá no mercado americano. Tenho 10% em stocks, né? Eu tô chamando stocks, mas são ações, só porque para diferenciar que são ações lá nos Estados Unidos, mais ou menos 20 empresas também. E de um mês para cá, eu vinha lendo sobre fundos imobiliários aqui do Brasil. Selecionei ali 16 fundos imobiliários que correspondem a mais ou menos 10% da minha carteira. Então, somando aí, eu tenho uns 60 e poucos por cento em renda variável e 30 e poucos por cento em renda fixa, mais ou menos. Seria isso. Uma regra que eu uso é, eu não deixo nenhum ativo meu, com exceção do Tesouro Direto, eu não deixo nenhum ativo meu ter uma participação de mais do que 2% do meu patrimônio. Então, por isso que eu esbagaço, assim, tipo, eu tenho 30% em ações, mas eu tenho 20 ações, né? Então, cada uma vai receber um pouco, alguma coisa por cento, e aí eu fico sempre diversificado. Porque, por exemplo, essa pandemia aí, minha carteira de ações, eu nem acompanho mais. Hoje em dia, eu não sei mais nem o preço das coisas que eu já comprei, porque dentro dos estudos e da estratégia que eu defini pra mim, o preço de compra pra mim já não tem tanta importância. Dentro da minha estratégia, tá? Só esclarecendo pros ouvintes. Não tô dizendo, porque depende muito de como você entra. Se entra com muito dinheiro de uma vez só, claro que o preço vai importar. Se entra com aportes pequenos todo mês, em nenhum momento um único aporte vai ter muita validade e representação matemática dentro se você passar 20 anos aportando todo mês, né? Um aporte não vai ter tanto peso quando você faz 240 aportes espaçados aí mês a mês. Mas mesmo assim, eu deixo lá um número de ativos bem grande, que é para não ter o risco de, uma empresa faliu, dane-se, perdi ali 1,5% do meu patrimônio, mas certamente vai ser coberta ali pelas outras que avançaram. Aí agora eu vou pegar aqui o gancho de a gente falando aqui de estoques. Nós temos visto aí, de alguns poucos anos para cá, tá ficando cada vez mais fácil você investir em mercados internacionais, principalmente no mercado americano, né? Que inclusive tem acordos aqui com o Brasil. Não sei se vocês ouvintes sabem, mas nos Estados Unidos, dividendos são
taxados, né, em 30%. Então, para você não correr o risco de pagar lá 30% de imposto na hora que você recebe o lucro da empresa que você investe, e quando trazer o dinheiro para o Brasil ser taxado novamente, existe um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos que o que você pagou lá de imposto já pode ser abatido do imposto quando você traz. Então, na prática, você não tem que pagar imposto nenhum, porque o que o Brasil vai te cobrar é algo como 27%, que é menor do que o imposto de dividendo que os Estados Unidos já te cobrou. Só um adendo aí que você falou na questão de dividendos. Ainda, né, não se cobra dividendos. O Brasil, acho que só o Brasil e a Estônia são os únicos países que não se tributa dividendos. Então, ainda em relação ao investidor, ainda é um paraíso. Entendi. Enfim, mas o que a gente tem é realmente que há uma abertura, uma facilidade, novamente, né, por conta da internet, tecnologia, de você abrir conta e ter acesso a mercados internacionais, claro, em dólar, né? Então, eu abri já 2 contas em corretoras americanas, daqui do meu escritório, super rápido, entrei lá, preenchi o cadastro de manhã, por volta de 3, 4 horas da tarde, a minha conta já estava operando, mando dinheiro através de sites de remessas, e às vezes você compra lá o dólar, inclusive você compra o dólar mais barato, porque o IOF, como você já declara que é para investimento, quando você faz a transação financeira, o IOF não é de 6,38% da conversão do câmbio, ele é de 0,38%. Então, nessa brincadeira aí vai mais 6% lá do teu dinheiro para render juros no mercado internacional, né? Por outro lado, Diel, aqui no Brasil nada muda assim, né? A gente só tem aí um monopólio absurdo da B3, inclusive uma das empresas que eu tenho ações, mas tem há muitos anos que a B3, que é a antiga Bovespa, né? Mas passou de uns anos para cá ser chamada de B3, ela tem um monopólio absoluto do mercado financeiro no Brasil. Como é que você analisa aí tudo isso? Você acha que essa facilidade que está cada vez mais aumentando de acesso ao mercado das bolsas americanas, você acha que isso pode representar um checkmate na B3 ou você acha que isso ainda está muito longe de acontecer? O nosso mercado, comparativamente com o americano, ainda é muito incipiente, né? Nós estamos praticamente começando a gostar mais de renda variável agora, né? E da bolsa brasileira ainda. Então, eu entendo que a oportunidade hoje, no nosso patamar de investir no mercado internacional, especial o mercado americano, ele faz parte da estratégia de diversificação. No mercado americano, por exemplo, tem uma grande variedade de empresas e setores que nós não encontramos aqui na B3. Apesar da facilidade atual para abrir conta em corretora no exterior, eu acho importante sempre avaliar os custos com a corretagem, manutenção, se é cobrado algum custo por inatividade lá das corretoras. E cada vez, como você falou, cada vez que você vai fazer uma remessa, você está fazendo uma operação de câmbio, né? Então você tem a cotação do câmbio do dia e o IOF, como você falou, quando voltar também vai ter que cotar o câmbio e IOF. Então é um processo assim relativamente um pouco trabalhoso e você tem que avaliar tudo isso, né? Tem que ver a corretora lá também. Existem corretoras diretas e intermediárias lá no mercado americano. Então é recomendável que use sempre diretamente as corretoras que operam direto com as bolsas. Mas eu te falo assim, Diel, eu tenho aí, 12 anos de mercado financeiro. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu comprei uma ação, que como a maioria dos brasileiros, a primeira ação que eu comprei foi da Petrobras, que eu também tomei né, porque foi uma época muito ruim da Petrobras quando eu comprei numa alta de 20 e poucos reais, quase 40 reais, eu acho, 30 e poucos reais, vendi lá no chão. Mas eu te falo assim, que quando eu comprei a primeira vez ações nos Estados Unidos, pra mim foi diferente, entendeu? Pode parecer besteira, mas foi diferente, é um mercado diferenciado. Eu, particularmente, a primeira ação que eu comprei nos Estados Unidos foi da Ansys. Eu não sei se você conhece a Ansys, mas ela é uma das principais fornecedoras de software da engenharia. Então, pra mim, assim, ser sócio da Ansys foi muito legal, entendeu? Porque, tipo, você usa o software dos caras e agora você é sócio dos caras. O cara vai ouvir e vai achar que eu tô sendo um idiota, mas tem uma coisa diferente. Tipo, você vai ser sócio de grandes empresas, Nike, Disney, enfim, várias outras que tem lá. Eu gosto muito da Home Depot, como se fosse uma empresa que vende material e peças de construção que eu gosto muito, que quando eu morava lá eu já admirava e passei a acompanhar. Você pode ser sócio da Mastercard, da BlackRock, enfim, tem um mundo lá de empresas muito bacanas, Walmart, Amazon, Tesla, Google e tal, e que o mercado lá te possibilita isso. Eu só falo assim porque como a gente tem hoje, né, um verdadeiro monopólio da B3, o que eu observo, que eu participo de alguns fóruns, tenho muito contato com gente do mercado ainda, eu vejo isso como uma pequena ameaça. Agora tá pouco, entendeu? Mas se você imaginar que o cara que ganha maturidade, ele vai buscar diversificação, vai buscar um mercado que quer queira, quer não é mais forte, vai buscar investir numa moeda que é mais forte,
forte, que é o dólar. Eu acho que isso a B3 pode melhorar, não sei se melhorar o serviço dela, por conta da concorrência, mas acho que alguma coisa aí, se esse negócio continuar pegando, a B3 vai ter que fazer, porque senão ela corre um risco de sair perdendo. Inclusive, né, você pode ver aí que nos últimos anos, nós tivemos empresas brasileiras que preferiram abrir capital lá, na bolsa, na NYSE, né, que é a New York Exchange. Fizeram o IPO lá, exatamente. A Stone mesmo foi uma delas, né? A Stone, aquela do grupo lá do Aridissá, do sistema Aridissá de ensino, também foi pra lá. Enfim, você começa a correr um certo risco. E outra coisa que eu gosto, ó, você pega, por exemplo, aí essa pandemia, que eu investi em dólar, eu fiz essa conta por alto, que eu investi em dólar caiu, né? Digamos que eu tenho lá $50 mil. Quando veio a pandemia, o meu $50 mil caiu. Mas em real, como houve uma desvalorização em massa do real, em real a minha carteira, mesmo tendo lá caído em dólar, ela subiu significativamente, então fiquei bem superavitário. Uma variação cambial. Exatamente. E aí, quer queira, quer não, essa ideia da diversificação, ela te dá um equilíbrio emocional ali, pra não fazer nenhuma besteira na hora que você tá lá investindo. Não deixa de ser uma estratégia realmente. Quer dizer, o que a gente falou aí, da mesma forma como a competição entre as corretoras tende a melhorar as alternativas, tende a tornar mais competitivo, mais qualidade de serviço, eu acredito que também que esse movimento deve buscar também alguma melhoria, redução de custos, todo o mercado como todo aqui, né? Em função da tudo que a concorrência tende a gerar um equilíbrio no mercado para melhor eficiência e melhor para que o setor opere com mais alternativas. Falando ainda de mercado internacional, tem outras formas de operar. Você pode comprar papéis no exterior através de fundos de índices também aqui, os ETFs. No Brasil também você pode acessar as BDRs, são certificados de depósito de ações efetuados por instituições aqui no Brasil, das empresas sediadas no exterior. Então você pode comprar uma BDR de uma ação da Amazon. Esse investimento no Brasil hoje, para você comprar direto a BDR sem ser através de um fundo, só está disponível para investidor qualificado, que são investidores que têm pelo menos $1 milhão em investimento. Entendi. Então não vai ser para a maioria dos nossos ouvintes por enquanto. Mas você pode comprar um fundo, uma cota de um fundo, que esse fundo tem BDR. Aí no caso o gestor do fundo ele compra as BDRs lá, então aí não precisa de grandes recursos. Legal. No Safra, por exemplo, a gente tem fundo que tem BDR a partir de R$5 mil. Acessível, bem acessível. O fundo Uma outra forma também de investir no mercado americano é através dos COIs. São certificados de operações estruturadas. Esse eu não gosto. Não gosta, né? A grande desvantagem do COI, ele fica como uma estratégia de diversificação. A grande vantagem é você ter uma perspectiva de retorno melhor. A desvantagem é que ele fica sem liquidez. Isso. É isso aí que eu não gosto. Eu não boto meu dinheiro onde não tem liquidez. Mas às vezes você tem pessoas que compõem recursos para aposentadoria, que não tem uma previsão de sacar, e não é só uma parte do recurso. Né? Mas é interessante, porque você vê um COI. Nós temos no Safra, por exemplo, um COI da Amazon. Então você tem uma estrutura que você não perde o capital, ele trava, ele é um capital protegido. Se depois de 26 meses aquela ação da Amazon ela cair em relação à data que você fez a aplicação, que seria o pior cenário, você recebe o seu dinheiro integral, quer dizer, o capital está protegido. Se você comprar uma ação da Amazon, se fosse converter depois de 26 meses, você ia receber o valor dela, mesmo que fosse menor. Já nessa estrutura, você tem um capital protegido. E você recebe 100% da rentabilidade, da valorização da ação, só que tem uma limitação de ganho. No caso da Amazon, hoje, essa cotação está a 12%, ou seja, em 26 meses você ganha 12%. A gente está com a Selic a 2,25% ao ano, então você tem duas vezes e meia Selic. Um retorno interessante e você está com capital protegido. Legal. Ô, Diel, a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio e eu sempre peço para os nossos convidados indicarem um livro e um filme que ele leu, né? E claro, um filme que ele assistiu que impactou a vida dele. Não precisa ter a ver com o conteúdo, pode ter a ver se você quiser, mas algo mais pessoal, um livro aí que você leu, que você gostou muito, que marcou sua vida, ou que mudou sua forma de pensar sobre alguma coisa, e um filme. O que é que você recomenda? Bom, Pai Rico e Pai Pobre é um livro simples, né? Mas é bem clássico sobre investimento, ajuda o investidor iniciante, principalmente esse público que você comentou aí no início, de ter uma visão clara sobre as alternativas, o que é um ativo, o que é despesa, como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Então achei bem interessante a abordagem também para o iniciante, o investidor iniciante. Existe outro livro já mais aprofundado, que é o Investidor Inteligente. Do Benjamin Graham, né? Benjamin Graham. Mas eu acho que é um livro que envelheceu, você não acha? Claro que a opinião é sua, né? Eu tô fazendo papel de doido aqui, mas eu acho que é um livro que envelheceu, você não acha, não? Muitas coisas ele envelheceu. Eu penso assim. Eu acho que o mercado acabou absorvendo já boa parte dos conceitos. Exato, porque ele foi escrito por um mercado de, década de 1920, né? Você não tinha, a informação não corria como corre hoje e as pessoas não eram tão antenadas no mercado como são hoje, né? É diferente, o mundo mudou demais para esse livro, a maioria dos conceitos dele, eu acho. É uma visão bem pessoal, claro. Eu ainda acho que
alguns princípios são válidos. E isso com certeza, algumas coisas. Porque ele separa bem o especulador do investidor. Isso. E eu acho que isso aí Isso eu é gosto importante. também. Porque hoje, embora esse livro seja... Mas hoje ainda vivemos muito ainda o efeito manada, né? Então, o investidor, o que é que está em alta hoje? Aí ele vai, compra na alta e vem uma situação imprevista e ele acaba tendo o peso que ele estava preocupado em ter ganhos rápidos num curto prazo. Vende tudo no pânico. E de filme, eu achei bem interessante o filme A Grande Aposta, sobre a crise americana, que você comentou no início. Eu gosto muito desse filme. Ficou bem interessante. Muito bom. Muito legal mesmo. Muito bom mesmo. Eu gosto de mercado também, tem o Mar de Cal. Mar de Cal é legal. Não sei se você já viu esse com Jeremy Irons. É um bom filme. Assiste lá que eu acho que você vai gostar. Kevin Spacey, né, também? Isso, e o Kevin Spacey também. Eu gosto muito dele. Tem uma cena muito boa que o cara lá, que é o engenheiro lá, que inclusive é engenheiro civil, ele que tá sendo demitido, que é ele quem descobre. O filme passa um pouquinho antes da crise explodir de fato, né? E o cara, esse que é engenheiro, ele que descobre lá no algoritmo dele. E aí ele é demitido, e aí tem uma hora que ele tá lá triste, conversando com o cara, e tem uma cena que eu gosto muito, que inclusive eu já até publiquei no meu LinkedIn, no meu Instagram, que ele diz assim: você sabia que uma vez eu construí uma ponte? Aí ele começa a fazer uma conta que eu acho genial. Ele diz, eu construí uma ponte que economiza de cada motorista 2 minutos. Aí ele começa a fazer. Passa pela ponte 7.000 pessoas em cada sentido por dia. Vezes 30 dias, isso dá não sei quantas mil pessoas. Vezes um ano, dá não sei quantas pessoas. Vezes 2 minutos cada pessoa, eu economizei não sei quantos meses da cidade de trabalho. Achei essa conta genial. Mas enfim, Mar de Cal, filme muito bom. A Grande Aposta é um filme tão bom que mesmo quem não entende nada de investimento gosta do filme. Porque eu assisti o filme, não entendia nada e eu achei o filme alucinante. Legal. Você fica agoniado do começo ao fim, é muito, muito massa. Muito bom. Muito bom. Tem um também, ele não fala tanto sobre o mercado financeiro, mas é um filme de época, Amor e Tulipas. Ele está disponível na Netflix. Esse eu não vi. É um drama romântico ocorrido na Holanda, não sei se vocês já viram. Não, esse não, vou ver. Ele possui trechos sobre negociações dos contratos derivativos envolvendo bulbos de tulipas. Que ficou famoso, né? Isso é uma história famosa de especulação. Exatamente. Então, gerou uma bolha, né? Começaram a vender já o que não tinha certeza se ia vender no futuro, e aí realmente começou a despencar e caiu a credibilidade aí de toda a venda dele. É bem interessante o filme. Legal. Diel, agradecer aqui pela tua participação do nosso podcast. Muito obrigado. Eu achei simplesmente fantástico o nosso bate-papo. Já tá passando de 1 hora aí de conversa. Nem senti, nem cansei, pra ser sincero. Achei bem legal mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo. Deixa aí teu contato. Vai que tem algum ouvinte aí que é investidor qualificado, tem um certo dinheiro na conta, quiser bater um papo contigo, te procurar, como é que ele te acha? Bom, meu e-mail é dielmc, o Diel é D-I-E-H-L, M de Moraes, C de casa, @hotmail.com. Beleza. Você tem LinkedIn também, que eu sei, né? Que a gente é conectado lá. O meu LinkedIn é Diel-Cruz. Então tá fácil de ser achado. Instagram, Diel Moraes. Ah, você tem Instagram? Essa eu não sabia. Eu vou te adicionar aqui, então. Diel Moraes também. D-I-E-H-L, Moraes com E. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite. Espero ter contribuído com o tema. Gostei muito do tema, né? Minha formação de engenharia, e casou bem também com toda a minha história no mercado financeiro. E estou à disposição de vocês. Espero ter contribuído com vocês, com os ouvintes. Estou à inteira disposição de vocês. Legal, legal. Muito obrigado. Só avisar os nossos ouvintes que nós temos uma comunidade no Telegram, então acessa lá aprendeengenharia.com.br. Lá no site tem um link direto para nossa comunidade no Telegram. Se você é engenheiro, você é muito bem-vindo lá. Se você não é engenheiro, a gente não quer que você esteja lá. Nossa comunidade é realmente de engenharia, para discutir coisas de engenharia que são colocadas aqui no nosso podcast. Entra lá, tudo gratuito, e a gente vai bater um papo todo santo dia. Gente, muito obrigado aí pela participação. Um abraço aí para vocês.